Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. Nós estamos meditando no livro de Efésios, capítulo de número 5. Efésios, capítulo 5. A nossa leitura vai do versículo 1 até o versículo de número 21. E a nossa meditação será a partir do versículo de número 13. Aleluia, Pai. Diz o seguinte a mensagem. Aleluia, Pai. Santo é o teu nome, Senhor. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Efésios, capítulo número 5. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeiem entre vós, como convém a santos. Nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo, é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo se esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus, pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Irmãos, vamos entrar para a próxima meditação, então, já aqui, a partir do versículo de número 13, quando nós esbarramos no vídeo anterior. E a meditação no versículo 13 está escrito o seguinte, no versículo 13, Louvado seja Deus, Vou pegar o versículo 11 para poder pegar o elo de ligação, para que haja um perfeito entendimento. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo, é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo se manifesta. Na
luz, tudo maneiro. Ou seja, irmãos, qual é a comparação de que o Senhor está fazendo aqui da sua palavra em relação às pessoas que vivem na escuridão, praticando as obras das trevas, as obras infrutuosas das trevas, né? Já disse mesmo que seja de dia, né? Mas essas pessoas vivem na escuridão, porque não têm o entendimento da palavra de Deus. Somente a palavra de Deus pode dar ao homem entende clareza das coisas, né? A pessoa nasce, pega uma certa idade de escola, vai para a escola, estuda, né? Faz o prezinho, depois faz ali, completa ali o ensino médio, né? Depois vai para a faculdade. Ali, no meu tempo, né, não tinha nem prezinho. No meu tempo, você começava a estudar aos 7 anos, fazia primeiro, segundo, terceiro e quarto ano, né? Pegava o seu primeiro diploma de quarto ano, grupo do quarto ano escolar, né? Depois você ia do quarto, quando você começava o quinto, você já estava no colégio, né? Você ia do quinto até a oitava, você fechava o colégio. Depois que você fechasse a oitava, né, ali do colegial, oitavo colegial, né, você já começava a fazer ali uma faculdade qualquer que você fizesse, né, seja ela qual for, naquela época era assim, né. Então, de modo que hoje, né, as pessoas de um modo geral, né, mudou tudo, né, mudou, começa no prezinho, vai subindo, né, e nós, de modo, a gente precisa, né, começa a ter entendimento das coisas, estudando, buscando, crescendo, né, e se forma, vira um doutor na área que você forma, seja ela qual for, né, seja ela qual for, são milhares de opções que as pessoas têm para poder escolher que faculdade quer fazer, né, mas o conhecimento das coisas de Deus é diferente, né, eles são doutor de anel no dedo, mas não entende nada das coisas de Deus. Nada vezes nada. Porque se entendesse, não praticaria nenhuma dessas obras das quais eu estou dizendo, estou falando aqui, né? Se tivesse conhecimento das coisas de Deus, não praticaria nenhuma dessas coisas. Porque praticam porque não conhecem, né? O próprio Senhor Jesus deixou isso bem claro. Vós errais por não examinar as Escrituras, né? Então o homem erra, não importa ele a classe social, não importa o nível de riqueza que ele tenha, né? Ele erra por não conhecer as Escrituras. Porque somente a Bíblia Sagrada pode dar ao homem um perfeito entendimento das coisas corretas, ou um perfeito entendimento correto das coisas, né? Porque se ele entendesse, ele não praticaria. Quem foi que matou Jesus, irmãos? Quem foi que crucificou Jesus, irmãos? Quem foi que escorraçou com a vida de Jesus, irmãos? Que arrebentou com ele de forma total? Foi as pessoas pobres? Foi as pessoas humildes? Foi as pessoas simples? Ou foi os doutores, os figurões, escribas e fariseus, saduceus, né? Os sacerdotes, né, daquela época, né? Foi eles quem mataram Jesus, porque não tinha conhecimento da palavra de Deus. Tanto não tinha que Jesus, nos últimos instantes dele na cruz, foi uma das últimas palavras que ele diz, não foi as últimas, foi uma das últimas, olhando para a multidão, correndo o olho na multidão inteira ali, ele falou para o Pai: Pai, perdoem, porque eles não sabem o que fazem. Tanto não sabia que Jesus perdoou eles todos, todo mundo que o matou, né? Ou pelo menos ele perdoou e pediu para o Pai para perdoá-los, porque eles não sabiam o que faziam, porque não tinham entendimento da palavra de Deus. Era doutores, tudo formado, tudo homens letrados, das mais altas cortes do mundo que estava ali. Foi eles quem mataram Jesus, irmãos.
era um doutor de anel no dedo, mas não tinha conhecimento das coisas de Deus. É coisa diferente. Né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa. Né? Você pode pegar qualquer doutor, de qualquer nível, de qualquer segmento, né? Ele não consegue disputar com o servo de Deus, por mais humilde que seja. Embora o servo de Deus não dispute, nós não entramos em roda de discussão para discutir, para disputar. Nós pregamos a palavra de Deus, tiramos as dúvidas das pessoas para alcançar o céu, para ter uma vida de paz aqui nessa terra, de harmonia, de prosperidade, de crescimento espiritual, de edificação. Né? Nós pregamos, somos pregadores da palavra de Deus. Nós não somos pessoas para debate, para debater. Né? Não entramos em debate, porque a palavra de Deus nos instrui dizendo para nós não entrarmos nessas contendas. O verdadeiro servo de Deus, ele não aceita nem convite para ir para uma televisão discutir com as pessoas do mundo, esse tipo de coisa. Ele prega a palavra de Deus. Ele prega o evangelho genuíno, real e verdadeiro. Esclarece toda e qualquer dúvida que o mundo quiser saber. Como assim aqui comigo. Né? Tudo que provém da Bíblia, que está na Bíblia, que é da palavra de Deus, pode me questionar no que quiser, que eu esclarecerei com o maior prazer para quem quer que seja. Né? Tudo dentro da palavra de Deus. Não me venha com livros auxiliar, não me venha com livros que por fora, dizendo que saiu que o doutor tal, o fulano de tal, o juiz tal, o promotor tal. Não me venha com esse tipo de livro, o escritor tal, né? Porque eu prego a palavra de Deus. Eu prego aquilo que Jesus pregou, que Jesus deixou, que os apóstolos pregaram, né? A santa palavra de Deus. A minha Bíblia chama-se Bíblia Sagrada, né? Escrita e corrigida por João Ferreira de Almeida. Bíblia de Estudo Pentecostal. Escrita e corrigida por João Ferreira de Almeida. Edição de 1991. Esta é a Bíblia que eu prego, é a Bíblia original, real e verdadeira. Né? Então, de modo que é dessa forma. Vós errais São João ou Evangelho de João. É tudo a mesma coisa. Né? É o quarto evangelho, dos 4 evangelhos, é o último dos 4 evangelhos. O primeiro é Mateus, o segundo é Marcos, o terceiro é Lucas e o quarto é João. Né? Então, no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39, os irmãos, para aqueles que não sabem, os 4 evangelhos, Evangelho de Mateus, 28 capítulos, Evangelho de Marcos, né? Evangelho de Marcos, 16 capítulos, Evangelho de Lucas, né? 20, não lembro quanto, 26 capítulos, não lembro exatamente, 22, né? E o Evangelho de João, né? É o que fecha os 4 evangelhos. A Bíblia inteira é chamada de evangelho, né? Eu prego o evangelho genuíno, real e verdadeiro, mas é por causa dos 4. Esse nome foi dado por esse motivo, né? Foi dado por causa dos 4 evangelhos, porque são aquilo que Jesus disse, aquilo que Jesus fez, aquilo que Jesus falou. Só que ele abrangiu tudo. Nos 4 evangelhos, você encontra, eu encontro, nós encontraremos, né, coisas que foram feitas lá desde o princípio, até antes. Jó, por exemplo, foi 4.000 anos. Jó viveu na terra, irmãos, 4.000 anos antes de Abraão. Foi lá atrás, bem lá atrás, foi 4.000 anos antes. Né? E aí está mencionado ali, né, quase no meio da Bíblia, é uma das últimas cartas, é a última carta de Salmos, se não me falha a memória, é a última, está no meio da Bíblia. Né? E Jesus fez menção dessas coisas todas. Né? Por quê? Porque foi ele quem determinou essas coisas, foi ele quem fez. Né? Foi ele quem disse aquela palavra forte, fiel e verdadeira, né? que diz: os filhos de Deus
ter com Deus. E Deus atendeu a todos. E depois que ele deu atenção para todos os filhos de Deus, e o diabo foi no meio, né? O diabo foi no meio deles, naquela reunião, né? Infiltrado ali no meio, mas os olhos de Deus vê tudo. Depois que Deus falou com todos os seus filhos, né? Todos os seus filhos, né? Que de acordo com a nossa concepção, né? São os anjos do Senhor que viviam na terra naquela época, né? Os gigantes, né? Foram eles, antes da civilização, né? E daí, o que aconteceu? Deus perguntou para ele, né? E tu, de onde vieste? E tu, de onde vieste? Né? Aí eu venho de rodear a terra, né? Deus perguntou para ele, tem observado o meu servo Jó? Servo fiel e temente a Deus? Né? Jesus fez menção de Jó na sua palavra. Ele fez menção de Jó. Né? Ainda que estivesse no meio, quando eu falar que vou fazer tal coisa contra uma nação, Jesus disse. Quando eu disser que vou fazer tal coisa contra uma nação, ainda que estivesse no meio desta nação, Noé, Jó e Daniel, eu faria o que estaria determinado a fazer. Somente eles, nem seus filhos, escaparia da condenação que eu haveria de fazer. Só salvaria somente os três. Ainda que eu estivesse no meio e pedisse, eu faria o que eu prometi que faria. Somente os três se salvaria. Não salvaria ninguém da família deles. Esposa, ninguém. Nem filhos salvaria. Somente eles, somente Noé, Jó e Daniel seriam salvos, escaparia da condenação de Deus, que Deus faria naquela situação, ou na situação de condenação de uma nação que vive em pecado contra Deus. Para vocês verem a seriedade das coisas de Deus, como é forte, como é profundo o temor do Senhor. Né? Somente eles se salvariam. Deus acabaria com tudo, cumprindo a sua palavra, e faria o que prometeu fazer. Assim como ele prometeu fazer com Sodoma e Gomorra. Né? Ele prometeu e fez. Tirou de lá, porque Abraão lutou com ele. Lutou com ele dos 50 até os 10. Pedindo para Deus, né? Porque Deus avisou Abraão que ia fazer. Deus avisou Abraão. A palavra de Deus afirma, né, que o Senhor não faz nada contra o povo na face da terra sem antes avisar os seus servos e profetas. Primeiro ele avisa o que ele vai fazer, depois ele faz. Né? O Senhor não deixará os seus servos enganados, é a santa palavra de Deus. Né? Portanto, se você é servo fiel e temente a Deus, você, quando Jesus vier, você não será enganado. Você terá todo tipo de aviso para que você esteja e permaneça purificado de todo tipo de pecado, para que você não fique. Deus fará com que você ande na verdadeira luz, firme e forte, sem se desviar, né? Sem titubear, sem cambalear, né? Porque você não pode ficar, você vai subir. Né? Então é isso, irmãos. É exatamente dessa forma. Então Deus, né? Deus ama os seus, defende os seus, cuida dos seus, e a palavra afirma. Mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Ou seja, eis-me aqui, Senhor, faça de mim tudo aquilo que lhe aprouver. Eu entrego nas tuas mãos a minha vida e os meus projetos e o meu futuro. A minha família e os nossos projetos e o nosso futuro.
na mão do Deus Pai, na mão do Deus Filho e na mão do Deus Divino Espírito Santo. Você deita e dorme, você levanta, trabalha, caminha, vai e volta. Se você renovar o seu pacto com Deus diariamente, ao acordar, ao levantar e ao deitar, dobrar o teu joelho na beira da cama e agradecer a Deus pelo dia que você viveu. Você pode deitar e dormir sossegado. Salmo 4, né? Em paz. Salmo 4, versículo 4. Em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Salmo 4, versículo 4. Em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Amém, irmãos? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Deus abençoe a todos. Um forte abraço. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Glória a Jesus.